Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês um pouco mais em detalhes sobre o uso da inteligência artificial generativa na educação. Então, vamos conversar um pouquinho sobre alguns potenciais e algumas limitações, ok? Deixa eu organizar minha apresentação que vou mostrar aqui para vocês. Bom, primeiramente eu quero dizer para vocês que essa ideia de que a educação ela vai ser totalmente transformada por meio da tecnologia já é muito antiga. Desde aí, quando se inventou, por exemplo, a máquina de datilografar, se inventou o telefone, o rádio, a televisão, já se fala, e a internet inclusive se fala que a tecnologia vai revolucionar. Né? A brincadeira que a gente faz sempre será que isso é verdade? Quem é que vai pegar e controlar a turma de quinta série? Né? Então, a primeira coisa é entender que essa história de que esse entusiasmo todo, que é muito comum quando uma nova tecnologia surge. Então, vamos dar um exemplo para vocês. Um artigo do professor Clark, da Universidade de Nova York, ele, lá em 1935, ele fez uma aula da casa dele, usando receptores e ondas curtas. Né? Então, ele prometia que essa educação ia ser levada para todos os lares, permitindo que os professores conectassem-se a um grande número de alunos. Olha, gente, isso aí lá em 1935, há quase 100 anos. Quando se criou também o fax, né, as pessoas podiam mandar aí mensagens também, trocavam, foi um grande avanço também. Né? A televisão, quando a televisão surgiu ali, bem ainda como não era ainda disseminada, né? Um artigo já falava lá nos Estados Unidos que a televisão se tornaria indispensável para a vida diária, transformando a forma como as aulas seriam ministradas e possibilitando os professores alcançassem alunos em vários locais ao mesmo tempo. Depois veio videocassete, veio antena parabólica, né? Eu lembro que em 2001, por aí, já se tinha muitos cursos de educação à distância usando antena parabólica, né? Bom, apesar dessas previsões otimistas, né, a realidade é mais complexa. Né? De fato, a inteligência artificial é uma grande evolução e a tecnologia trouxe bastante possibilidades, mas a educação é um processo humano, né, envolve mais do que a simples transmissão de informações. Isso é muito importante entender. Envolve interação, feedback e a adequação às necessidades dos estudantes. Né? Ou seja, é preciso criar essa conexão, essa relação que existe entre professor e aluno. Bom, existe uma resistência à mudança também. A gente acredita que além da própria tecnologia ter a limitação, o que é a inteligência generativa, né? Na verdade, é um programa, é um algoritmo que é capaz de aprender a partir de interações, né, com humanos. Na verdade, a inteligência artificial generativa, o ChatGPT, ele foi treinado por pessoas. Então, primeira coisa, não é totalmente artificial. Houve um componente humano no treinamento das respostas. Eu vou dar um exemplo bem simples. Imagina a gente falar assim, o cachorro corre atrás da bola, né? Ou do elefante, ou da faca. Né? Então, o algoritmo, ele busca a combinação de palavras. Na verdade, trata-se de um grande algoritmo que faz combinações probabilísticas de palavras. Então, vejam que não é uma inteligência que é capaz de pensar. Então, a gente às vezes chama o ChatGPT, ele faz isso. Não é uma pessoa, não é uma entidade existente, é um algoritmo, apenas um programa que faz isso. Então, ele faz isso e traz muitos potenciais. Inclusive, porque tem vários tipos de inteligência artificial. Tem essa de linguagem, que faz essa análise de textos, e tem também a que trabalha com gráficos, trabalha com ilustrações, com planilhas, né, com vídeos, com áudios, etc. e tal. Agora vamos falar um pouquinho só porque isso é básica mesmo aqui, né? Então, geralmente, além de tudo, toda tecnologia ela causa um certo frisson, ela causa um certo assim, susto nas pessoas. Então, quando surgiu ali a IA generativa, o ChatGPT ali em dezembro de 2022, vejam que até janeiro de 2023, 100 milhões de pessoas passaram a usar gratuitamente. Então vejam que foi um grande salto ali, né? Nenhum outro programa anteriormente alcançou esse salto. Então aí mostra que tinha uma coisa interessante ali. Mas tem a questão também de infraestrutura, né? Imagino vocês que apenas aí 10% das escolas brasileiras têm laboratório de química, de física e de informática, o que significa que a infraestrutura ainda é a base. Eu preciso ter
uma sala informática, eu tenho que ter internet de alta qualidade. Não adianta ter uma internet também que não conecta com nada. Então, para você otimizar, né, todo o potencial da IA, eu preciso de infraestrutura também e preciso de formação, né, de formação dos professores e alunos para saberem usar corretamente, criar os prompts mais interessantes, né? Bom, a gente pode analisar uma série de artigos científicos ao longo dos últimos anos, né, das últimas décadas, e ver que, embora a tecnologia tenha poder de transformar a educação, ela precisa ser integrada de maneira que complemente o papel essencial dos educadores e dê suporte ao desenvolvimento holístico dos estudantes, né? A educação eficaz depende de uma combinação equilibrada de tecnologia e interação humana. As ferramentas tecnológicas devem ser vistas como meios para aprimorar a aprendizagem, não como substitutos dos professores. A revolução prometida pela tecnologia da educação é um processo contínuo e incremental, que requer adaptação constante e uma compreensão profunda das necessidades educacionais dos estudantes, né? Então, beleza, isso aí, essa primeira parte é para a gente entender isso, né? Que a IA, ela não vai fazer milagre, né? Então, ela vai precisar ser mais uma ferramenta que pode ser incorporada, como foi também, por exemplo, o projetor, né? O retroprojetor na década de 80, 90, né? Eu lembro da minha faculdade, meu curso de engenharia mecânica, onde os professores usavam retroprojetores, né? E aqueles slides que eles projetavam, né? Era um tipo de inovação. Alguns professores, na mesma faculdade, mesma universidade, usavam quadro giz e quadro verde. Algumas salas tinham quadro branco, né? E com o tempo, né, logo depois no meu mestrado, já se usava a projeção. Já não era mais o projetor, já não era mais o retroprojetor, já era um projetor multimídia, né? Então a gente vai evoluindo ao longo do tempo, né? Bom, as lições do passado mostram que, embora a tecnologia possa expandir horizontes educacionais, deve ser usada de forma complementar, né, para beneficiar o aprendizado dos alunos. Toda a tecnologia já foi idealizada na educação. Livros impressos, correios, computadores, todos iriam substituir a sala de aula e revolucionar a educação, né? Então, esse é um detalhe que eu preciso que vocês fiquem atentos, né? Então, ali, uma matéria da revista Science and Innovation, de 1924, já comenta, né, sobre as ideias inovadoras da radioaulas, né, onde uma criança poderia, com fone de ouvido, ouvir aulas pelo rádio, e o que tornaria a fone de ouvido, como nem fone de ouvido tinha de direito naquela época, né, tornaria o lugar do livro e material impresso algo pesado e desajeitado. Nessas revistas tinha também um esquema mostrando como o futuro das universidades usaria a televisão para transmitir imagens além do áudio, né? O que resolveria o desafio do ensino remoto de matérias como geometria, que precisava de gráfico. Várias tecnologias acabaram ajudando e ficaram, só que nenhuma delas realmente mudou radicalmente o processo que é essencialmente humano, o processo de aprender, né? A gente evoluiu aprendendo com outras pessoas. E por mais que a tecnologia e a nossa cultura avancem, o cérebro que está aprendendo não mudou muito nos últimos 1000 anos. Então a tutoria, a relação entre quem ensina e quem aprende, continuam essencialmente mais importantes do que a tecnologia de suporte. Aí eu gostaria de fazer um comentário, né, sobre a educação básica, né? Porque eu entendo que essas afirmações se aplicam muito mais à educação básica. Eu imagino que na educação superior, onde você tem aí hoje mais 75% das matrículas no ensino superior por meio da educação à distância, já tem uma mudança aí, né? A gente pode ter, com a produção de vídeos por meio de avatares, né? Por meio de conteúdos já digitalizados, esse material pode ser usado para criar curso de educação à distância sem a presença de um professor real ensinando, e sim um avatar. É claro que por trás de toda essa tecnologia vai ter pessoas que devem coordenar esse processo, mas é provável que em uma década a gente tenha esse tipo de situação onde parte dos professores universitários serão sim substituídos por avatares por uma questão de redução de custos. É uma pena dizer isso, mas é o que eu começo a observar, olhando hoje já a capacidade da IA gerar vídeos de boa qualidade, onde a pessoa que está apresentando não existe. Ela foi criada por meio de um algoritmo. E ela vai falar numa linguagem acessível, distribuir o conteúdo em módulos e vai ter uma tutoria que é individualizada para cada aluno. Então vejo que esse é um detalhe que eu não posso deixar de dizer, né? Apesar
do processo de aprender a ser humano, né? Eu ainda acredito que na educação básica nada substitui o professor. Nada substitui o professor na preparação de uma boa aula, na organização de um plano de ensino, na interação com o ser humano. Mas na educação superior é provável que parte dos professores possam ser substituídos, sim, infelizmente, né? Porque eu ainda acredito na interação homem, o ser humano, para a gente aprender melhor. Algo interessante, mas que tem que ser avaliado como uma possibilidade. Bom, gente, dito isso, né, a gente precisa agora dar sequência, né? Então já fiz aqui esse panorama para vocês, porque existe aí uma tendência também nos próximos anos de não só a inteligência artificial, ChatGPT, Gemini, ou mesmo o Copilot, essas inteligências mais famosas, ou Alexa, tudo isso aí ser colocado também em androides, em robôs, né? Robôs humanoides, né? Que estão em teste no Japão, na China, nos Estados Unidos atualmente. Então várias universidades vêm fazendo testes com robôs humanoides que vão ter incorporado em si a inteligência artificial, de uma forma a que humanize o processo de comunicação com o IA. Vai chegar um momento, eu não sei se vocês se lembram do filme Blade Runner, ou mesmo aquele filme chamado Inteligência Artificial, onde a gente tem ali uma situação onde fica difícil reconhecer o que é um robô e o que é um ser humano. Então, isso pode acontecer aí nas próximas décadas, né? Aí me lembra muito também esse momento, um livro de Isaac Asimov, que parece que são, acho que os 9 amanhãs, desculpe se for 9 ou 7, acho que são 9 amanhãs, onde o Isaac Asimov conta num dos, são 9 contos, né? Num deles, quando a criança chega à idade de 7 anos, ela vai lá, coloca um capacete e todo o conhecimento da humanidade para aquela idade é transferido para aquela criança. Então ela não vai para a escola. Depois ela volta lá com 18, 17 anos, recebe todo aquele conhecimento para a vida adulta, recebe uma profissão. E o computador, a inteligência artificial, ela escolhe quais são os estudantes que vão receber esse conhecimento e quais são as crianças, os adolescentes que vão seguir para o ensino tradicional. Né? Então vejo que a própria máquina já tem um componente ali, ela pega, descobre aquelas pessoas que são especiais, são extraordinárias, pega essas pessoas e leva para uma formação tradicional, que é a pessoa que vai levar à frente o conhecimento, enquanto as outras vão reproduzir apenas o conhecimento criado pela humanidade até então. Lembrar desse livro, eu vou colocar na descrição para vocês. Né? Vamos lá então para a segunda parte. Bom, dito isso, né, é bom então deixar claro que a inteligência artificial que temos até o momento, agora são grandes modelos de linguagem, como o Gemini, o ChatGPT, o Copilot. Elas não são inteligentes, está bem claro, não raciocinam. Por isso que o professor Miguel Nicoleles, né, ele fala bem que a inteligência artificial nem é inteligente, nem é artificial. Porque, na verdade, a inteligência tem a ver com aquilo que tem vida, que é orgânico, e também não é artificial porque foi treinada por seres humanos, né? Essa ferramenta ela é poderosa para gerar um texto com uma resposta a uma pergunta, ou até criar uma imagem ou um vídeo, se for usado os dados de treinos, né? Mas não tem raciocínio, né? Então, isso é muito diferente de como a gente aprende, como nós interagimos, como estamos aprendendo. Se você está falando com uma pessoa, ou manipulando objetos do mundo real, nós temos uma capacidade de gerar ali informações, né? De muito mais do que palavras, muito mais do que uma imagem. Nós, seres humanos, somos capazes de absorver muita quantidade de informação com um treino muito mais simples do que modelo de linguagem. Precisa centenas de milhares de livros para treinar o relacionamento entre as palavras. Entender o processo como nós aprendemos é fundamentalmente diferente de como os modelos são treinados. E isso é muito importante para entender, né, como eles podem gerar também conteúdo errado. Então tem uma questão chamada alucinação, que é quando você faz uma pergunta para o algoritmo e ele responde algo totalmente sem sentido, mas do ponto de vista ortográfico está correto, né? Bom, eu não sei se vocês já fizeram um exemplo, peçam para o Dali ou Midjourney ou mesmo ChatGPT gerar uma figura, né? Muitas vezes ela produz uma pessoa com dedos tortos, com 6 dedos, né? Tudo isso aí é um erro de processamento de imagens, né? E que ainda são as limitações do modelo de produção. Acredito que em uma década isso aí estará resolvido, né?
Aliás, talvez em menos tempo. Eu estava lendo um livro do Mustafa, né, que é sobre a última onda, e ele comenta, né, nesse vídeo que talvez aí em 5, 10 anos, cada ser humano vai ter a sua própria IA. Significa que eu vou customizar a minha inteligência artificial, ela vai estar ligada a mim de alguma forma, talvez até por um óculos, talvez aí por alguma forma de um sensor que esteja conectado ao meu cérebro de maneira externa, alguma coisa que eu possa me comunicar com isso e, de alguma forma, essa IA vai estar me ajudando como assistente pessoal o tempo todo. Ou seja, tornando nosso modelo de comunicação ou mesmo modelo de aprendizado mais híbrido, né? Homem-máquina. Então, é importante observar isso. Bom, se vocês pedirem para que o ChatGPT produzam, por exemplo, referências, né, sobre um assunto, vejo que uma das limitações é que ele vai chutar, ele vai alucinar, ele vai trazer uma referência bem feitinha dentro da EBNT, só que aqueles nomes que eles trazem, não tem nenhum sentido. Então eu já tive essa experiência de pedir um texto, fale sobre a Revolução Francesa, por exemplo, tal, e se eu contextualizar, qual o período da Revolução Francesa, até 1793 ou antes, né, como é que foi o período tal, se você pensar bem, ele vai trazer informações, só que se pedir a referência, ele vai alucinar e vai trazer informações que não tem nada a ver. Então vejam que isso é algo que a gente precisa, né, cuidar também quando usa o ChatGPT. Temos uma grande preocupação também, que é sobre a produção acadêmica, né? Imagina, por que um aluno aprende redação na escola, né? Porque a redação, na verdade, é uma forma de argumentação sobre um conteúdo, sobre um tema. Desenvolver o espírito crítico, né? Analisar prós e contras, vantagem e desvantagem, vários lados da mesma história, né? Então você pega ali, por exemplo, muita gente acredita que Israel está errado quando se defende ali em relação à faixa de Gaza, ao Hamas. Outras pessoas acham que o Hamas tem direito, né, de fazer esse processo de terrorismo por uma questão histórica. Então, são assuntos polêmicos. Eu trouxe um bem polêmico, por exemplo, né, que eu tenho amigos que têm visões diferentes. Bom, cabe ao aluno tentar trazer ali elementos que justificam cada caso e tirar uma conclusão. Essa é a ideia da redação. Formular um raciocínio crítico. Mas se eu peço para o ChatGPT fazer uma redação automaticamente, e lembre que temas críticos como esse, geralmente ele vai muitas vezes sair pela tangente, dizer que ele não pode falar por restrições de código e tal. Então vejo que nem toda a informação ele vai trazer. Porque no começo ele trazia muitas coisas, mas com o treinamento eles foram colocando ali limitações. Então ele não vai falar de terrorismo, de ameaça, de morte, de atentado, suicídio. Tem um monte de questões de roubo, de fraudes, né? Ele não vai ensinar as pessoas a fazer certas coisas. Evidentemente que nem toda inteligência artificial vai ter, por exemplo, essas diretrizes, essas condições de contorno. Esse é o medo de muitos cientistas, né? Porque o ChatGPT, a Google, da Gemini e a Copilot são de grandes empresas, né? Então essas empresas têm um nome a zelar, uma preocupação com processos, né? Agora imagine que eu tenho uma empresa, vamos pegar aqui um caso aqui da Coreia do Norte, né? Que lá na Coreia do Norte o Estado, por meio de seus programadores, criem, por exemplo, uma inteligência artificial que não tenha limitações. É uma questão de Estado, por exemplo, né? E aí a gente pode ter um problema para que a inteligência artificial pode ser usada também para fins criminosos, né, para terrorismo, para criação de armas, bombas sujas, armas químicas e biológicas. Tá? Então essa é uma preocupação do Mustafa no livro A Última Onda, que vale a pena ser lida. Né? Em relação então à produção acadêmica, se o ChatGPT faz a redação para o aluno, ele perde uma capacidade de se exprimir. Ele vai perder essa capacidade de desenvolver respostas inteligentes e com o tempo isso pode prejudicar a sua formação intelectual. E a sua capacidade crítica, evidentemente. Outra questão interessante é que toda a universidade tem trabalho de conclusão de curso, monografias, né? Então, já tenho... isso não é culpa do ChatGPT, da inteligência artificial. Já há décadas, né, já existem pessoas que pagam para fazer monografia ou TCC, tem empresas especializadas na construção de TCCs. Assim como tem quadrilhas que vendem diplomas falsificados, que vendem carteira de motorista falsificada. Isso, década de 80 eu já ouvia falar disso, quando tinha muito novinho já ouvia falar dessa história. Então, gente,
Tá? Olha, o ChatGPT não mudou nada em relação a isso. Continuam tendo empresas que agora vão usar a inteligência artificial para produzir artigos acadêmicos ou TCCs que não foram produzidos pela pessoa. Então cabe para a instituição criar mecanismos, estabelecer regras e procedimentos para validação desses trabalhos, para análise e mesmo por meio de algoritmos, por meio de programas que possam analisar o plágio acadêmico ou mesmo o uso da IA de maneira não anunciada. Né? Muitas revistas agora estão proibindo o aceite de artigos que usaram IA. Algumas estão pedindo apenas que o pesquisador diga que usou IA e para que usou IA. Então, deixo bem claro que aí tem distinção nessas questões. Né? Acho que estamos chegando aqui no final. Nós temos aqui no nosso curso, a gente criou aqui um mini curso 12 horas. Trata-se de um e-book com uma série de vídeos, onde desenvolveu alguns exemplos de utilização do ChatGPT, da inteligência artificial generativa, para professores testarem, né, esse equipamento. Então, se você ainda nunca testou, é uma oportunidade. Tem passo a passo ali como abrir, como começar, como escrever um prompt, como fazer um prompt inteligente. Né? Por exemplo, eu preciso ser específico para pedir. Muita gente fala o seguinte: considere que eu sou um escritor renomado e queira fazer um artigo científico sobre isso. Então ele já vai saber que não é um estudante do ensino fundamental, e sim ele vai ter que usar uma linguagem mais apropriada, então ele vai se adaptar à linguagem. Então quando você coloca um prompt também interessante, vai melhorar o estado. Outra coisa que eu gosto de fazer também, eu vou escrever sobre algo. Então primeiro eu tenho um PDF sobre aquele assunto, eu tenho alguma tese, uma dissertação. Nas versões pagas do ChatGPT, você pode mandar ele ler esse PDF, posso pedir para ele ler 5, 10 PDFs, ele vai ler todo aquele conteúdo. E aí, quando eu pedir para ele fazer um texto, um resumo, ou sobre aquele assunto, ele vai referenciar-se naquele texto. Veja que é diferente de eu pedir, fale sobre a Revolução Francesa, ponto, bem aberto. Ele vai pegar tudo na internet, pode pegar até trabalho de adolescente de 12 anos, por exemplo, que escreveu qualquer coisa ali e ficou publicado num blog e tal, e que não tem validade nenhuma. Ou ele pode pegar trabalhos, teses e dissertações relacionadas ao assunto, que seguiu aí um método científico. Então fica ligado em relação a essa forma de usar o prompt para isso. Né? E vamos para o finalmente. Eu acredito assim que entre colocar um filho, né, numa escola com muitos computadores e muito conteúdo criado por inteligência artificial, ou uma escola com mais professores, mais bem pagos e com tempo para preparar a aula, avaliar e orientar alunos, o que você faria? Você colocaria seu filho numa escola que só tem computadores e que não tenha professores bem remunerados com tempo para preparação de aula? Então essa é uma condição que eu gosto muito da nossa instituição, o Instituto Federal Santa Catarina e os institutos federais. Nós temos aí uma quantidade de tempo que a gente usa para preparar nossas aulas. E isso é interessante, porque eu dou hoje 16, 18 aulas, esse tempo que eu dou aula é uma parte do meu tempo. As outras 20 horas eu uso para preparação. E com isso eu posso sempre estar trazendo ali um conteúdo mais aprimorado para cada grau de dificuldade de cada tipo de turma. Então se eu dou aula para engenharia, eu uso um tipo de linguagem. Se eu dou aula para o adolescente no integrado é outra linguagem. E para os subsequentes que são adultos eu uso outra linguagem. Um grau de profundidade. Então eu adapto os conteúdos de acordo com o estudante. Esse trabalho exige tempo de preparação. Algo que eu acredito que nenhuma inteligência artificial vai substituir. Então fica aí a dica, né? Pessoas aprendem com pessoas. Máquinas estão aí para nos ajudar, mas não substitui a interação humana. Valeu? Até a próxima conversa sobre inteligência artificial na educação.